Começando mais um podcast Me Caso, sou o Cássio Rossini e o Rodrigo Macedo. Hoje o tema é novo, né? A gente não falou ainda, né? Hoje é um tema novo, parece que é meio internacional o negócio, Eu não né? entendi nada ainda, velho. BTS, que negócio BTS, é esse, né? Built to Suit, como é que nem se fala, velho? Os caras adoram inventar jeito de ganhar dinheiro, né? Não, É impressionante, velho. E pra falar disso aí, a gente trouxe uma figura que já tá a terceira vez, né? Que já mandou um boletinho pra ele pagar já. O cara, ele manja muito de marketing, manja muito de imóveis, leilão, tokenização. O bicho é meio doido, velho. Vou pedir música no Fantástico. Vai receber boleto. Tá na hora de receber boleto agora, né? Receber boleto, né? E a gente trouxe aqui o cara que vai falar de fato aí do Built Suite pra gente, né? Que faz o cara isso que na realmente prática. sabe como ganha o dinheiro, né? Tem o que vende e tem o que realmente sabe como ganha, né? É nada. Seja muito bem-vindo, Eliseu muito. Assunção. Obrigado, pessoal. Bom, prazer estar aqui pela primeira vez ainda, né? Então eu não vou pagar boleto, manda só a parte do João. Conhecido como o rei do BTS. É o rei do BTS. É o rei do BTS. O rei do BTS. Isso é o que ele diz, né? E pra começar, cara, pra gente ir bem direto no assunto, assim, pra galera ficar no episódio e entender o que é BTS. Qual que é o conceito inicial? O que significa a vai... sigla, né? O que significa a sigla. Depois a gente vai para os detalhes de como ganhar dinheiro. Segura como ganhar dinheiro ainda, né? Beleza. Deixa isso pro final. Mas explica qual que é a prática. Sou eu que explico? Explica. BTS é o famoso Built Suit, que é construção sob medida. As marcas precisam fazer expansão e não querem colocar o dinheiro para expandir, porque senão ela abre menos loja, né? A expansão ela precisa, por exemplo, abrir 100 lojas por ano. Você imagina se você tivesse que construir, reformar todos esses imóveis, ela só conseguiria fazer, de repente, com 8, 10. Uhum. Quando você fala marca, seria as franquias? Grandes franquias, grandes nomes. Então, por exemplo, quando você vê um Açaí, né, que são mega lojas, Smart ou aqueles Fit, shoppings Grow de... Fit, Exatamente. Todas. Você fala todo tipo de marca em expansão. Então, você fala grupos, franquias, né? Tem grupo que não é franquia, mas está em expansão franca, está correndo atrás de bater meta de expansão para se posicionar. Né? E o que o BTS faz é proporcionar prédios sob medida para essas marcas. Então, imagina o seguinte, essa marca quer expandir e o BTS ele é uma alternativa para essa marca gastar menos, ou seja, menos investimento em obra, menos custo operacional de mão de obra também de capital humano, né, para tomar conta dessa expansão toda. E o prédio é entregue já sob medida, ou mais preparado, pelo menos, para essa implantação. Né? Então, o que eu digo que é mais preparado? Imagina uma academia que você pega um prédio cru. Você tem que rasgar o chão, fazer esgoto, criar toda a fundação ali, às vezes, para algum equipamento específico. Né? E, no caso, o BTS, ele pelo menos essa parte mais de esgoto, elétrica, já fica mais preparada, né? E o BTS também pode chegar até a personalização máxima, né? Que é entregar toda a parte civil pronta, né? Que é o caso da nossa operação. A nossa operação, a proposta é uma entrega mais completa, né? Onde a gente entrega de fato a operação estruturada, toda a parte civil pronta. Então isso tira aí pelo menos 70%, em alguns casos 80% do custo de implantação de um grupo que está em expansão. Quando vocês falam construção sob medida, é isso que você está trazendo agora? Exato. Então, imagina que, como o João disse, as marcas querem expandir, né, e elas, via de regra, não conseguem bater as metas de expansão. Certo. O que a nossa empresa faz? Ela proporciona, não só a nossa empresa, mas todo mundo que faz o BTS, né, que faz o Built Suit, ele proporciona para essas marcas uma possibilidade de expansão com baixo custo, né, com uma personalização já pronta, ou seja, essa marca ela deixa de investir ali naquela obra e consegue expandir mais rapidamente. Então, imagina, com o mesmo capital, vou fazer uma conta simples, 1 milhão, ela investiria em uma obra. Se eu reduzo 70% desse custo, com o mesmo 1 milhão ela consegue aplicar em 3 unidades. Né? Então, é um ganho expressivo aí de velocidade nas expansões. A gente é quase uma fintech, se você for parar para pensar, porque o dinheiro que ele colocaria na frente para realizar a obra, ele não precisa colocar, e aí ele pode optar ou por abrir mais uma franquia ou para ter capital de giro e conseguir tocar o negócio. Então é meio que uma solução imobiliária e financeira junto, na verdade, né? Até mesmo mais financeira, se for o caso, né? É financeira, né? É que assim,
o mercado financeiro precisa do mercado imobiliário. Certo. Né? Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, normalmente está atrelado ao mercado financeiro. E aí a gente compara quem eram os donos desses grandes imóveis alugados para um McDonald's, para uma Smart Fit e para grandes marcas, né? Grandes franquias. Quem vocês acham que tinham isso? Os grandes fundos. Por quê? É muito caro uma pessoa normal ter participação, por exemplo, num chão que comporta um McDonald's, por exemplo. Né? Então, as pessoas, primeiro, não tinham acesso. Segundo, não enxergavam esse negócio, porque... Tanto é que aqui, vocês já estão há 2 anos que eu vi que bateram aqui, nunca ninguém sentou para falar sobre o BTS. Nunca mesmo. Por quê? As pessoas não se especializaram. Se a gente for comparar hoje as construtoras, as incorporadoras, elas fazem lançamento de prédios, de lajes comerciais, de loteamentos, de casas de alto padrão, casas de baixo padrão, mas você nunca vai ver, né, até então, antes da TSM entrar, um lançamento de imóveis 100% alugados, né, imóveis comerciais. Então, esse é o nosso business. A gente vende imóveis alugados para grandes marcas e pequenos empresários, pequenos investidores, eles podem comprar uma cota disso para ter a recorrência, né, garantido ali através de grandes marcas. Seria algo próximo que a gente viu no filme lá da história do McDonald's. Exatamente. Que o Falou cara tudo, fala Cassião. assim, que o cara vira pro Hancock lá e fala assim, pô, você não tá no ramo de hambúrgueres, você tá no ramo imobiliário. É isso aí. Então o cara construía a loja pro franqueado, né? E o franqueado pagava aluguel disso e parece até que a renda até hoje do McDonald's é mais de imóveis do que propriamente de lanches, né? É Sim, isso. é um negócio imobiliário. Eu até tatuei, né, aqui na minha perna, essa frase, porque é ela que fez o norte do nosso business, né? Mas você fez uma lembrança muito bacana e acho que aquela cena ela é lendária, né? Porque o mercado imobiliário e o mercado de franquias, ele depende do mercado imobiliário para a expansão acontecer. Total. E a maior dor, né, é o que o Eliseu falou. O cara que às vezes saiu, foi demitido de uma grande empresa, ele tem lá 1, 2 milhões para colocar dentro de uma operação, mas ele nunca enfrentou uma obra, então ele não sabe o grande problema que ele vai ter pela frente. Escolheu um ponto. Nunca escolheu um ponto. E às vezes não sabe nem gerir uma empresa, né? Então, as franquias, na verdade, as franqueadoras, elas têm também um grande desafio, que é conseguir fazer com que essas pessoas virem empreendedores do dia para a noite. Né? Então, a gente ajuda eles também a ser menos árduo, né, Eliseu? Esse expertise das franquias, né? Transformar pessoas comuns em empreendedores, eles já têm. Né? Então, ele consegue explicar para o cara como funciona um fluxo de caixa, como que funciona a contratação, demissão, o treinamento de funcionário, tudo isso é know-how. Agora, o know-how imobiliário, ninguém tinha. Né? Então, o que eu percebia, né? Eu fiz mais de 100 implantações de franquias aí nos últimos 10 anos, e o que eu via, as dores que eu acompanhava eram essas. Então, era dificuldade na escolha do ponto, era uma dificuldade na gestão da obra, era uma dificuldade na hora de orçar a obra, era dificuldade para pagar a obra. Né? Então, muitas vezes, um franqueado ele tem capacidade de ser um multifranqueado, tem capacidade de ter 3, 4, 5 unidades, capacidade que eu digo técnica, operacional, conhecimento, né? Tem até capital humano, às vezes, já treinado, né? Gerente, ele tem como expandir, mas ele segura um pouco a expansão, porque ele ainda está pagando, às vezes, a conta daquela obra anterior, ele está ainda, né, tentando ainda equalizar as contas para poder seguir para o próximo. E aí, com isso, a gente consegue acelerar esse ritmo, né, dessas operações. A gente é pago no final do dia para resolver problema, né, pessoal? Então, todos nós. Então, o que a gente diz é, o primeiro problema que a gente resolve é o problema das franqueadoras, né, dando velocidade, um pouco mais de velocidade para as expansões. Então, quando a gente pega o shopping de vizinhança, né, que é um outro negócio que a gente vai falar um pouquinho, e junta com o BTS, né, então, ou seja, são shoppings de vizinhança no formato build-to-suit, o que a gente faz? A gente cria um ecossistema, então não são BTS únicos, que era um outro problema também, porque às vezes você abre um BTS, poxa, o ponto é maravilhoso para uma academia, mas você tem uma oficina do lado e uma funerária do outro, pronto, já não é tão legal. Entendi. Né? Então, o que a gente faz? Com o shopping de vizinhança, a gente resolve esse problema, porque a gente cria um ecossistema com 8, 10, 12 operações que funcionam sinergicamente entre si e com o bairro. Então, elas atendem bem o bairro. A gente vai para o segundo problema que a gente resolve, que é o problema dos bairros. Né? Criando a cultura do shopping de vizinhança no Brasil. O shopping de vizinhança não é novo. Né? Ele já existe há muito tempo.
Quando você Mas- fala shopping de vizinhança, é tipo aqueles Strip centrinhos malls. comerciais, assim, que tem Isso. várias lojinhas, uma do lado da outra, um estacionamentozinho pequeno ali. Exato. Um Tá. open mall, um strip mall, tem Legal. muitos nomes E aí. tem no Aham. formato de posto de combustível também, que acho que fica mais fácil para o pessoal Aham. visualizar. Tem Quando um você vê lá posto com várias várias lojas lá. lojas, É. aí tem um Subway, às vezes Sei. um Bradesco, Sei, e sei. por É aí isso. vai. Então, isso já é muito comum nos Estados Unidos, já é uma cultura lá. Então, quem acabou de voltar de lá, né, Cássio? Você viu? Cassião foi para lá, Cassião gastou muito dinheiro nos foi. shoppings de conveniência. Andou né? demais lá, gastou. Provavelmente, até sem querer, você gasta no shopping de vizinhança lá. Por quê? Tudo lá é descentralizado. Você vai Sim. lá, você tem um mega shopping, por exemplo, em Miami, um ou dois, eu acho, e o resto é tudo descentralizado, é dentro dos bairros. E qual é o objetivo disso, né? E por que isso é importante? Essa cultura do shopping de vizinhança, a gente resolve o segundo problema, que é a comodidade no bairro, É né? conveniente, né? Todo mundo que está assistindo aqui vai se identificar com isso. Quem não gostaria de ter uma academia ali pertinho do seu prédio ou pertinho da sua casa, se você mora num loteamento? Né? Quem não gostaria de ter uma farmácia próxima, que você pode ir a pé ou de bicicleta, de uma forma mais rápida? Né? Uma padaria, um mini mercado. Então a gente resolve o problema. Segundo problema, comodidade dentro dos bairros. Leva essa comodidade. E o terceiro problema é dos investidores, como o João disse. Né? Então ele passa a ser um negócio financeiro. Por quê? Eu costumo dizer que nós somos, no final do dia, uma fábrica de renda passiva. Tá? Então eu gosto de definir a gente assim. Isso é legal, hein, velho? Esse termo é legal. É uma fábrica de renda passiva. A TSM é isso. Por quê? Aham. A gente localiza pontos estratégicos, faz todo o estudo, todo um trabalho para isso virar um ativo imobiliário. Então, esse terreno passa de um terreno baldio, muitas vezes desvalorizado dentro do bairro ali, sem muito potencial, para um ativo imobiliário rentável que vai elevar o preço do bairro todo, que vai elevar o preço do loteamento, dos prédios no entorno. Tudo aquilo ali muda de Sim. panorama a partir do momento que você tem um comércio ali no pé. Aham. E para os empreendedores também, para os franqueadores que estão lá abrindo lojas, ajuda muito, né? Porque traz demanda. Porque se abrir uma lojinha só ali, você fala, pô, vai abrir uma lojinha, aí talvez não dê certo, talvez não Perde vai muita força, gente. né? É exatamente Agora isso. você fala, pô, vai abrir umas 10, 12. Aí Ganha a galera força. já começa a ir para dar uma O passeada. consumo já pra ir- começa a misturar naturalmente, né? Que a pessoa, Sim. pô, tô comprando isso aqui, eu já vou aproveitar ali e passar na farmácia, já aproveitar isso. Sim. Isso. É um tipo de inteligência, né, imobiliária que é pouco aplicada. Aham. Né? Então, quando você fala e a gente monta as nossas operações com muito cuidado nesse sentido, né? É o que eu disse, operações que funcionam para o bairro, mas que funcionam entre si. Não adianta eu abrir uma academia com, sei lá, uma loja de torresmo embaixo. Entendi. Né? Não faz muito sentido. Não faz tanto sentido. Eu vou abrir uma academia, eu vou botar um açaí, eu vou botar ali um poke, Legal. um negócio mais light, vou colocar uma loja de suplemento, né? Vou colocar uma lavanderia rápida, que o cara vai fazer academia e já deixa as roupas lavando. Então, você tem tipos de operação, e que a gente pensa muito bem nisso, né? Que funcionam bem entre si. Então, elas se fortalecem. É diferente de você fazer o que foi feito até hoje, né? Por que eu falo que a gente não está fazendo nada novo, mas está reinventando tudo? O strip mall já existe. Não é nada novo. O BTS já também. existe, não é nada novo. Mas a gente está juntando as duas pontas. Então, o strip mall ele era feito de uma maneira equivocada até hoje. Como? Põe um Burger King lá e o resto Aqui vai no por Brasil, osmose. É aqui. É, porque lá Aqui- fora os lá caras fora fazem já com é assim. excelência. Uhum. Mas põe um Burger King, põe um McDonald's, põe uma âncora, Aí põe um monte de plaquinha de um aluguel. monte de lá. plaquinha de alugas. Exato. E aí essa galera acha que vai alugar. Aluga. Só que fica aquele aluga, desaluga, aluga, desaluga, aluga, desaluga. Por quê? Porque não tem opera- projeto, não tem... Não tem é, inteligência não imobiliária. faz cara. sentido as operações entre si, então uma não fortalece a outra, pelo contrário, ela Entendi. atrapalha, né? Então é isso. E Strip também, malls- uma coisa também que é bacana falar, é as pessoas primeiro constroem para depois alugar. Pois é. Sim. Né? Aí o que acontece, a marca chega e fala o seguinte, eu quero 1.000 metros quadrados com o pé direito de 3 metros, por exemplo. É. Aí ele fez aquelas portinhas de, sabe, Padrão, colado né? uma na Toca outra, quebrar e ele não tudo. consegue colocar uma marca que entraria lá. Entendi. Então, o Ou quebra mindset- tudo, né? Ou vai quebrar ou vai tudo, ter que é o que gastar tudo de acontecia. novo. É Né, por eu isso que vi- você tem que pensar na marca antes de começar todo o negócio. Você já pensa antes de O começar o mix, negócio? Exato. o mix ele é feito antes de comprar o terreno até. Caraca, velho, antes de tudo isso. Por isso que é problemático, né? Por isso que talvez os fundos não olhem tanto para esse modelo de negócio menor. Eles queiram coisas maiores, porque dá trabalho. Exato. Você imagina, você pegar um terreno, antes de você comprar ele, você vê o que cabe, já fazer meio que
um Pré-projeto, estudo Sim. para depois você decidir. Ou seja, você já gastou tempo, dinheiro e às vezes o cara pode vender esse terreno no Não. meio do caminho. E aí você tem que fazer o mix e convencer a marca de que aquele lugar é bom e todas entrarem juntas, né? Sim. Sim. O trâmite, na verdade, é meio que esse mesmo. Primeiro a gente olha o potencial, aí a gente faz uma proposta de compra do terreno. Uma opção de compra. Uma opção de compra. Após essa opção de compra, a gente já vai falando com as marcas, vai fechando com as marcas. Então é um trâmite aí de 6 meses, em média, para conseguir deixar essa operação de pé. Né? Mas depois que você tem essa operação de pé, você já não tem mais um imóvel. Você tem uma carteira de 10, 20 milhões e um terreno. Ou seja, é um ativo imobiliário. E aí, se valia 1 milhão, já passa a valer 2, 3 o mesmo terreno. Calma lá, que você tá indo Calma, muito rápido, João. Já Explica, tá falando do explica dinheiro. O dinheiro era pro final, João. Então, Explica com calma. eu dei um Ele vai explicar spoiler. daqui a pouco. Você Como deu é Eu que- dei um spoiler. Não, mas agora a observação que o João fez é essa, é perfeita. E que você perguntou, né? Poxa, aluga antes? É praticamente isso, né? Porque a gente tem que ter. Esse é uma outra cultura que a gente quer implantar na cabeça do investidor, principalmente o imobiliário, que está acostumado com locação, que gosta de carteira de locação, né? Constrói, depois aluga. A gente quer inverter essa ordem e quer que isso seja definitivo no mercado. A cultura tem que ser aluga, depois constrói. Então não faz sentido você construir algo que vai ser todo quebrado, reformado dali um mês, né? Pô, fora que você É constrói prejuízo muito pra mais todo tranquilo, mundo. né? Que você Muito fala, mais pô, tranquilo. já tem Terminei aqui, eu tô recebendo o aluguel, exatamente. Não, e também tem as garantias, né? Acho que a maior tranquilidade de todas é, cara, a marca não, o O franqueado. próprio contrato é a maior garantia, né? Deixa o imóvel em alienação fiduciária, ou seja, caso ele não cumpra esse prazo, né, do artigo 54A da lei do inquilinato, que é um contrato atípico, a gente consegue pegar esse imóvel e ele ainda tem que cumprir o contrato. Ou seja, as leis são severas para quem está alugando, né? Isso beneficia quem está investindo. Então, quem tem colocado dinheiro nesse tipo de operação tem mais garantias do que um contrato normal de inquilino, que dura só 3 meses na quebra. Então, vamos supor, você alugou um imóvel. O máximo que você vai ter que pagar é 3 meses de aluguel desse imóvel. Agora, quando a gente constrói para a marca, aí Tem que a ter lei... uma garantia aí maior. Porque você vai Contrato- colocar 10 milhões lá, né? Elisa? Vou Pode explicar falar. a diferença do contrato típico e do atípico. Tá. Contrato típico de locação é o que todo mundo está acostumado a ver. Qual é a multa máxima que a lei permite? 3 aluguéis. Tá? E esse aluguel e essa multa ela vai se diluindo durante o período do contrato. Tá? Então, esse é um contrato típico. Então, ele garante até aquele valor de 3 aluguéis. No caso do Build-to-Suit, no BTS, uma construção feita sob medida, a lei nos permite fazer um contrato atípico. E aí, no contrato atípico, você consegue estipular uma multa que ela pode variar de um aluguel até o contrato inteiro. Entendi. Entende? Então, o próprio contrato é uma garantia muito interessante. E aí, nessas nossas operações, para dar uma garantia adicional, garantia extra, a gente sempre exige das âncoras uma garantia imobiliária. Tá? Então, que via de regra ela vai ser algo em torno aí de 20%, ela vai cobrir algo em torno de 20% do contrato. O contrato inteiro, no caso. Isso aí, os do 10 contrato anos. todo. Então, imagina o seguinte, essa marca ficou ali por 2 anos e ela precisou, por qualquer motivo, fechar, rescindir o contrato. Tá? Ela tem que nos pagar os 8 anos residuais para poder sair. Ok? Tem um case bem interessante, óbvio que eu não vou citar nome, mas é uma rede que, durante a pandemia, teve que fechar 12 lojas. Mas ela só entregou 10 prédios. Por quê? Esses 2 são contratos atípicos que ficaram. Então, ela seguiu pagando, foi mais vantajoso para ela seguir pagando o aluguel, e agora ela está reativando essas operações, que a coisa melhorou. Então, ela ficou 3 anos pagando aluguel, porque faltava 8. Não fazia sentido ela antecipar tudo, entendeu? Então, é um contrato que já por si só ele é muito seguro. Mas aí, quando a gente fala da garantia, que cobre 20%, imagina o seguinte, lembra que eu falei do típico? 3 meses de multa. No nosso caso aqui, a gente já tem uma âncora, que dá uma garantia de pelo menos 18 a 24 meses que representa do contrato dela inteiro. Então, essa garantia que já fica, um imóvel que fica com alienação fiduciária, ela dá uma segurança para o investidor absurda. Né? Que ele sabe que se esse cara sair, mas vou executar o contrato, legal. Mas esse imóvel aqui já automaticamente ele já consegue executar. E aí depois ele discute o resto judicialmente, faz um acordo, alguma coisa. Mas de 18 a 24 meses ele está ancorado e garantido. Ou seja, nós estamos falando de uma garantia que é 8 vezes maior do que o comum e o tradicional, ou seja, do contrato típico.
Isso não assusta as marcas também, por algum lado? Que eles falam, porra, se der alguma merda, eu vou ter que arcar com todo o contrato do negócio e pode ser um risco também para minha empresa. E eles Sim. podem, porque você também tem que dar uma segurada no contrato, que senão o cara também fala, pô, se der ruim aqui eu tô ferrado, né? Essa modalidade de BTS, ela é já, para as âncoras, ela é muito comum. Tá. Né? Ela é E muito já estão comum, acostumados com acostumados isso, né? com esse tipo de sistema. E assim, se o cara não confia na operação dele, Aham. eu também não quero ele como inquilino. Aham. Entendeu? Então, assim, Sim. é um negócio que ele tem que botar ali a gente tá colocando uma cláusula realmente, ela é meio drástica, entre Sim. aspas, mas ele entende também o benefício, tá? Porque Então, também, se não ele quiser, então pega o dinheiro, Exato, construa você. exato. O risco é todo uma seu. academia, para você ter uma ideia, uma academia nós estamos falando aí de, para construir uma academia hoje, ele gastaria, sem considerar o terreno, tá? 3 milhões. Sim. Uma? Sem considerar terreno. É, uma academia, só a construção. É. E se ele alugar um prédio e quiser reformar, algo em torno de 1 milhão. Uhum. Então, assim, ele tá deixando de gastar uma grana muito alta. Então, essa conta ele tem que botar na balança. Então, ele viabiliza uma operação e aí, na contrapartida, obviamente, ele dá uma garantia maior, mais robusta, né? É a mesma coisa com um financiamento, né? Quando o cara, sei lá, tá com score baixo, a taxa de juros dele vai ser mais alta, porque o risco é maior. Né? Então, nesse caso, o risco do investidor é maior, porque ele está construindo para aquela marca, né? E aí o cara entende que ele tem que dar uma garantia maior também. Então, as âncoras, elas têm esse entendimento já. As menores, as marcas, ou seja, unidades menores, alimentação, serviço, né? Pequenas unidades, essas ainda, realmente, elas não têm essa cultura, né, de BTS. Não é tão comum, né, para algumas. Então, a gente está implantando, né, tá explicando, né, educando cada franqueadora e conversando com todas as franqueadoras, né, para que elas tenham esse entendimento da vantagem dessa expansão versus a desvantagem, entre aspas, de uma garantia um pouco mais robusta, né? Então, tem os prós e os contras, e aí cabe a cada negócio se autoavaliar, né? Poxa, faz sentido para o meu negócio fazer um BTS, tá dentro de um BTS, dar uma garantia um pouco mais robusta e não gastar com a obra, né? Tem a possibilidade também de entregar um BTS mais cru, né? Que é o Shell. Então, você entrega ele só a casca. E aí, a própria marca faz a parte interna. Entendi. E aí, nesse caso, a garantia dele cai também. Já vai um pouquinho mais perto do contrato típico. Aham. Mas ele Entendeu? vai ter que tirar dinheiro do bolso, né? Entendi, Exato. vai ter que tirar É um dinheiro, híbrido, né? investir. Nesse caso, a gente pode, para as pequenas marcas, a gente abre essa possibilidade, sim. As pequenas marcas não, mas são marcas grandes. Mas para as pequenas unidades, né? Ou seja, metragens menores, a gente abre essa possibilidade de fazer um híbrido, né? Entre o contrato atípico e o típico. Um pouquinho mais equilibrado ali. Só que aí ela bota o dinheiro da obra interna. Cara, mas se for pra parar pra pensar, como marca, assim, pô, tem aqui uma verba pra gastar. O cara vai gastar em construção, é melhor gastar em marketing, desenvolvimento de time, ovos franqueados. Não faz sentido ela pegar essa grana e torrar com construção. Pois O é. negócio dela não é imobiliário em si, né? Ela precisa de um Não. imóvel, mas o negócio não é A não ser imobiliário. que ela pensar em se tornar ter ganhos imobiliários com os franqueados, né? Aí ela pode pensar em algo Sim. assim, mas tem que montar Tem um setor um imobiliário, né? time robusto, que se entenda de construção, um time multidisciplinar, tem muita coisa, né? Sim. Então você vai Sim. num processo, vamos pegar uma franquia. As caras, muitas abrem mais de 100 lojas por ano. Muitas. Sim. Né? A meta da maioria hoje das grandes que a gente trabalha, inclusive, é de 200, 250. Cara, Por ano. Meta Por ano. 250 por ano, por exemplo. e onde arruma isso? pra Tava construir, conversando com né? um player grande ontem de Problemático. academia, encontrei com ele. Ah, Ele falou, cara, hoje é dia 10? 8? 8. Hoje nós estamos gravando aqui dia 8 de dezembro. E aí ontem ele falou pra mim, cara, Até o dia 30. não tô nem dormindo. Até dia 31 nós temos que inaugurar 80 lojas. tipo, Aí você 3 imagina. lojas por dia o cara tem Não, que aí você fazer. imagina, 80 obras com 80 Rolando equipes, ao mesmo tempo. 80 arquitetos, 80 Tá maluco, velho. móveis sendo instalados. Cara, Os caras vão fazer a IPO e promete já umas loucuras, né? fizeram. Não, esse que é o problema. Eles fizeram um IPO, captaram muito dinheiro Ah, e dinheiro parado, você sabe o que Tem acontece, que né? aplicar, né? Eles Tem que precisam aplicar. colocar para o propósito que é abrir loja. aham. Só que é o seguinte, como que você consegue tocar, sei lá, 500 obras no ano? Você Puta tem que dor de entregar, você tem que cabeça. entregar 2 obras por dia, 1 obra por dia. Tem déficit de Tem. empresas que faz isso?
Não, a maioria delas não bate essas Não metas, bate, não. não consegue. Eles estipulam, é uma meta, é um objetivo, mas o que eu tenho visto, que nós temos visto, é que 80% delas não bate essas metas de expansão. E porque são metas inatingíveis, e até o Cássio falou um negócio muito interessante. Tem o fator grana, né? Mas tem o fator operacional. Por exemplo, imagina o seguinte, você tem que procurar os pontos. Cara, isso dá trabalho. Você achar ponto qualificado não é fácil. Tem que alugar esses pontos. Você tem que alugar esses pontos, aprovar essa um documentação. trâmite. Você tem que cuidar dessa operação da obra, por mais que você contrate uma gestora, uma construtora, você tem que estar ali. Então, isso tira o tempo do cara e tira a paz do cara que está cuidando da inauguração do negócio dele, entende? Eu via demais isso. Então, o cara está tão preocupado ali com o operacional da obra que ele acaba esquecendo de implantar sistema. Ele não tem qualidade no treinamento dos funcionários. Ele não consegue, às vezes, fazer uma pré-venda e um marketing bem feito para a inauguração. E isso tudo tira o foco do que é o negócio dele, que é, sei lá, estética, que é academia, que é alguma coisa desse tipo. Então, o que a gente faz é tirar pelo menos uma parte desse peso. Óbvio que a gente não vai conseguir resolver as mazelas de todo o mercado, por enquanto, mas a gente tira uma parte desse peso, né? Tá. E todas essas soluções vocês já têm dentro? Tipo, a construtora, a empresa que vai tocar tudo lá, pro cara ficar de boa, assim, projeto, tudo, se ele quiser, ele fica tranquilo. Recebe só o negócio, depois lá põe a marca dele e já era. Bem observado. Boa pergunta. A TSM, ela faz o processo de encontrar o ponto, estruturar o ponto, estudar ele, qualificar, né, geomarketing, estudo arquitetônico, a gente entende o zoneamento, vê o que cabe, cria esse mix de operação e vai até o contrato de locação, tá? Então a gente faz essa caixinha aqui. Quando a gente chega nesse ponto, existe uma aquisição que é feita pelos investidores, ou múltiplos ou único, tá? Seja um fundo, family office ou vários investidores pessoa física que compram esse empreendimento. Eles falam, pessoal, a gente quer essa renda, então a gente bota esse produto em prateleira, esse ativo imobiliário. Tem um monte de gente que está procurando isso e não tem hoje para vender. Então, esse cara compra e ele cuida da obra para a marca. Tá? Então, tem várias modalidades daí. O investidor pode ter uma gerenciadora de obra ou uma construtora de confiança, ou ele mesmo, às vezes, é a construtora, incorporadora. Tem também, a gente tem alguns parceiros que estão nesse sentido. E, por fim, se ele não tem nenhuma das duas possibilidades, a gente ajuda sim, né? Indicando gerenciadoras, construtoras. E a gente também entrega um negócio bem redondo já, porque quando a gente entrega esse pacote aqui, dentro dele já está o estudo arquitetônico, já tem lá 2 ou 3 orçamentos de obra, inclusive com métodos diferentes. Então, por exemplo, eu entrego hoje um pacote com um orçamento na obra tradicional, um orçamento numa obra pré-moldada, por exemplo, e um orçamento da ICF, por exemplo, que é do João, né, na forma de isopor, que do que a gente tem acompanhado hoje tem sido o mais eficaz, tanto em relação a prazo quanto custo. Tá? Então a gente já entrega esse pacote meio montado. Quando o investidor compra, ele tem uma certa facilidade ali de finalizar esses orçamentos e contratar alguém. A obra, a gente diz que a obra ela é um operacional, né? Se não, a marca não pode cuidar disso, porque senão o cara perde o foco. Mas o cara que está comprando a carteira, né, ele pode ficar ali, ele pode cuidar desse processo. É o interesse dele acabar logo para poder receber o aluguel. Quanto mais rápido, maior é o seu retorno, né? Sim. Então, obra rápida, entregue bem entregue, menos problema e mais dinheiro. Então, a TSM não entra no operacional da obra diretamente, mas indiretamente ajuda, né? Porque leva os orçamentos, já leva o estudo arquitetônico realizado de acordo com o zoneamento, então já leva todo um pacote pronto para facilitar esse passo 2, tá? E é óbvio, o cara, poxa, não tenho, não consigo, não sei, não tenho experiência nenhuma. Ou no caso de um fundo, né? Tem alguns fundos que a gente já tem. Fundos preguiçosos. Que eles não querem, né? Ou não querem, não é que não querem, mas faz parte do core business do cara, então, do negócio. Então, ele não quer se envolver nisso. Então, para isso, a gente, sim, ajuda nesse processo secundário, nesse passo 2, de uma maneira separada da operação principal, mas a gente ajuda, né? Encontrando gerenciadoras, ajudando a encontrar construtoras, conferindo os orçamentos e fazendo ali um trabalho de back-office, vamos dizer, da parte de gerenciamento ali desse projeto. Cara, antes da gente entrar ali nas nuances da onde está o dinheiro, fora os aluguéis, né? Sim. Que eu sei que tem algumas outras aí que a gente conversou e eu quero deixar essa pulga atrás da orelha aí. Mas como é que você entrou nisso, cara? Como você olhou e falou, puta,
Conta um pouquinho como foi a sua trajetória. É um loteamento de lojas, como é né, que o cara velho? Tipo, falou, de pô, marcas. Quando que você olhou e falou, caraca, é isso que eu vou fazer da minha vida? É legal. Né? Pois é. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? 15 anos atrás eu comecei a trabalhar com obra, né? Gerenciamento, construção em geral. 10 anos atrás, 9 aproximadamente, eu tive o primeiro contato com shopping de vizinhança e franquia, né? Então tinha uma empresa, não vou citar o nome, mas assim, eles estavam implantando, tinha um projeto bem ambicioso de implantar 60 open malls, né? 60 shoppings de vizinhança, que com o objetivo de ser o shopping de conveniência do bairro. Legal. Essa operação, ela fracassou. Pegou um momento ruim de economia, mas, enfim, durante esse processo, eu ajudava na implantação, mas eu via tudo o que estava acontecendo. Eu ajudava na implantação, principalmente ali no gerenciamento da implantação das franquias, mas eu via todo o entorno, né? Óbvio. Então, eu estou sempre antenado ali, é o que eu falo, a gente é ganho para resolver problema. Uhum. Então, a gente fica com o radar ligado para entender os problemas, né? Nossos e de terceiros. Então, ali eu comecei a ver algumas coisas e aquilo ficou na minha cabeça. Naquele momento ainda não virou a chave, não caiu ficha nenhuma, mas ficou na minha cabeça aquele problema. Poxa, por que não vingou, né? Uma operação tão legal. Eu achava muito boa a operação deles. Enfim, fizemos ali algumas operações e começamos esse primeiro contato. Anos depois, eu intensifiquei a implantação de franquias, ou seja, expansão, e aí comecei a entender como que era escolhido um ponto, quais eram os critérios para a escolha de um ponto, como funcionava para selecionar, para qualificar esse ponto, a avaliação desse ponto, qual era o gasto que ia ter de... Então, comecei a ver todos os problemas. Isso diretamente com as franquias? Diretamente com algumas franqueadoras. Então, essas franqueadoras, elas passavam os projetos, a gente fazia toda a avaliação. Dizeu, vamos lá avaliar um ponto, ver se vai gastar muito com a obra, se não vai gastar, ou ver se o ponto é bom mesmo, se não é, como é que está essa localização. E comecei a participar desses processos. E comecei a ver os problemas. O que faltava, né? O que faltava, exatamente. Quais eram os gaps? Então, o gap na escolha do ponto, o gap na obra, o gap que tinha... E aí, depois eu lembrei, né? E aí voltou, caiu aquela ficha. Cara, se a gente fizer isso desse jeito, aquilo daquele jeito, vai mudar essa dinâmica, né? E o shopping de vizinhança, ele serve para isso. Qual era o erro que eles cometiam lá atrás no shopping? Eles colocavam uma âncora e o resto das lojas era fechado por etapas. Né? Eram fechadas meio que... Tinha que esperar o interesse das lojas. Pois é. E eles queriam implantar um shopping de vizinhança com custo praticamente de shopping fechado, né? Ficava muito caro. Muito caro. Então, aquilo não fechava a conta, não parava de pé as operações, a operação quebrava e tal. Então, eu comecei a ver. Então, peguei desde lá, 9 anos atrás, vim trazendo para a nossa realidade hoje, vim resolvendo esses problemas e interligando todas as coisas. 2 anos atrás, nós começamos a desenhar essa operação que está em andamento hoje. E 1 ano atrás, a gente inaugurou, de fato, a operação e a empresa com soluções, como eu disse, que vão desde a franqueadora, desde os franqueados e franqueadoras, bairros, a gente soluciona um problema imobiliário dos bairros. Sim. E investidores. A gente soluciona também um problema dos investidores de segurança, longevidade das aplicações e tudo mais. E rentabilidade. Porra, é um negócio muito inteligente, velho. De verdade. Porque você consegue trazer desenvolvimento econômico para aquelas regiões, né? E o que você enxergou, talvez, que não deu certo, é porque realmente é uma operação complexa, né? Muito. Não é só o terreno, não é só botar a loja ali. Muito complexo. Tem uma questão que, pô, quais outras lojas vão estar ali? Será que o negócio faz sentido ali? Será que a região tem demanda suficiente para atender aqueles negócios? E são algumas variáveis que não dá para ter muita certeza, né? Não. Então você tem que fazer uma análise meio que 360 de vários fatores e equilibrar e falar, não, faz sentido esse projeto. Eu ia até te perguntar, como que é essa análise? Essa análise tem que ser bem completa, né? O que vocês mais olham, assim? Cara, eu acho muito, muito legal essa pergunta, porque é justamente onde eu estou mais buscando conhecimento e me especializar, né? O João tá acompanhando esse progresso e ele também está se especializando nisso cada vez mais. Nós estamos buscando, porque é aí que está o negócio, é aí que está a solução, é na análise. Então, cada bairro é de um jeito e tem uma dinâmica. Não adianta você colocar tudo no mesmo balaio e achar que um tipo de pesquisa de marketing é o marketing, então vai dar certo para todos. Você pode criar um projeto de mall perfeito com 10 marcas, só que se você pegar ele e botar numa outra região, já pode ser totalmente diferente. Mesmo projeto. Exato. Então, a gente analisa diversos fatores. Então,
o público, renda, classe social, sexo, até tem casos, orientação sexual também das pessoas. Então, qual é a maioria? Poxa, você tem um público X ali que de certa forma, alternativo ali, então você tem que buscar operações alternativas, né? Marcas que atendam esse público. E por aí vai. E tem até uma inteligência imobiliária, né? Sim. Além do geomarketing puro, né? Também envolvida. O que a gente tem que fazer? E aí a gente busca informação hoje em 6 ou 7 plataformas diferentes para chegar nas informações que a gente precisa. Uhum. Então, uma delas é uma plataforma imobiliária que a gente busca tudo que tem de lançamento em aprovação, por exemplo, eu consigo enxergar. E por quê? Naquela região, por exemplo, numa isócrona, a isócrona é uma área onde as pessoas circulam a X ou Y minutos. Tá. Então, a 7 minutos a pé da área, quais são os lançamentos imobiliários? Às vezes o bairro ele tem 25, isso a gente tem alguns casos assim, né? Ele tem 25 mil pessoas, mas só que e aí você vai no bairro, poxa, você vê, tem uns prédios, mas não tem comércio, cheio de barracão fechado, com placa de alugas e tal. Cara, esse bairro é um bairro que está em transição. Então, muitas vezes, você vai olhar, tem vários projetos imobiliários sendo articulados ali, desenvolvidos, e nos próximos 5 anos você vai ter um aumento ali, um boom de 50% daquela população. Pô, você tem que ter o olhar muito frio para olhar essas coisas, né? Porque às vezes é um bairro que você passa assim, você fala, porra, não tá com nada. Tá com nada esse negócio aqui. E é na base da futurologia. Você olha, e eu acho que o mercado é bem isso, né? É você enxergar anos para frente. Sim. Ah, vou fazer esse loteamento. Tá, até eu aprovar, como que isso vai estar? Ah, vou montar aqui um shopping de vizinhança. E a maior diferença que eu enxergo é quanto tempo demora uma incorporação, sei lá, de um prédio? É de 3 a 5 anos. Né? Para você, do momento zero até a hora que você bota dinheiro no bolso. O shopping de vizinhança ele é mais rápido. Por quê? Em 6 meses eu descubro quais são as marcas, os produtos. A construção normalmente é de 8 a 12 meses, às vezes 14, se for um pouco maior, 16. Mas, sei lá, em 2 anos, o projeto já está faturando, construindo, e ele tem um lastro muito maior. Por quê? Imagina que com a gente você compra um imóvel na planta, como se você estivesse indo numa construtora. Né? E o valor que a gente paga hoje, quando a gente tem isso pronto, o metro quadrado já está muito mais caro, porque a gente valorizou. Com certeza. E além disso, ainda tem a carteira para dar todo o charme em cima. Né? Sim. Então, além de você ter renda, você aumentou também o valor do seu dinheiro pelo metro quadrado construído, porque você construiu na planta junto com a gente e quando entrega, ele entrega valorizado. Então, você já tem ali um ágio, vou jogar baixo, de 20% a 30% só do seu ganho dinheiro, patrimonial. Só no patrimônio ali, por você ter uma cota ali, por exemplo, daquele empreendimento. Você tem um ganho patrimonial, como o João disse, friamente. Eu só falo de dinheiro, né, velho? Toda hora eu entro no dinheiro. Entrar no dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Ganho patrimonial de 30%, ele é um ganho comum na construção. Tá? Quem está acostumado a construir casa ou incorporação, né? Qualquer coisa, é 30%. Tá. Por quê? Você está calculando o custo, põe o teu agregado de valor e vende. Não, o valor de venda é 30% maior. Mas o legal é que o nosso comparativo é com prédios desocupados, né? Então a gente pega comparativo na região com prédios ocupados e o nosso tem uma carteira de 10 anos. É um diferencial interessante ou não? Porra, então acho que velho, tem 10 aninhos de locação garantida, velho. E aí uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar e de reafirmar sempre, tem a valorização que nós trazemos para o bairro. Imagina o seguinte, você tem um bairro que tem lá 15, 20, 30 mil pessoas e não tem comércio. É uma coisa. Agora, quando você coloca um shopping, um open mall, que está acessível para todo mundo, que qualquer um ali no bairro, com 10 minutinhos a pé, consegue chegar, né? Você tem uma valorização excepcional. Então, isso não está considerando essa valorização também. Não, então, a tendência uma coisa também, é mais de 60%, tá? O Eliseu falou, imagina o seguinte, você que é loteador aí, está nos ouvindo. Antes de você lançar o seu loteamento, lança primeiro um shopping de vizinhança para começar a gerar público e para valorizar o seu loteamento que talvez esteja em aprovação. Inclusive, você pode fazer parceria com um monte de incorporadora, né? Porque os caras adoram pegar uns terrenos perdidos e botar 100 milhões de BGV, né, velho? E aí não tem nada do lado. Sim, sim. E um caso... Você tem que dar 20 minutos para ir no mercado. Eu vou contar um caso engraçado aqui que a gente passou de um incorporador, né, um loteador que virou pra gente assim triste. Ele falava, puxa, mas por que eu não conheci vocês antes, né? Eu falei, mas fica tranquilo, mas o que aconteceu?
rapaz, a gente vai ter que recomprar os meus lotes comerciais. Eu falei, por quê, né? Ele falou, ficou até envergonhado de contar. Aí ele falou assim, né, pra mim, pro Eliseu, eu vendi os lotes comerciais da frente aqui, só que, porra, comprou 3 lotes e abriu uma oficina mecânica para caminhão. Então, para os caminhão grandão lá e tampa a frente do loteamento dele. Aí, do lado, o cara abriu uma funerária. Entra e sai corpo o dia inteiro. Aí ele falou assim, agora o cara que está construindo o barracão, ele trabalha com gesso. Quando o caminhão sai, suja toda a minha fachada. Nossa. Ou seja, ao invés de me valorizar, destruiu o empreendimento dele. Aí o que ele está fazendo agora? Eu vou sentando no quiabo para não dizer outra coisa. Porque ele tá chegando pros caras e falando, eu quero recomprar. E aí agora ele vai pagar 3x, porque o cara já tá com a construção. Pagou 3x. Não, aí você olha o prejuízo pro cara, né, velho? De tempo, de, pô, ter que Não, recomprar teve negócio. um que não tinha nem construído ainda e ele pagou 3x pelo lote porque o cara não vendia. Não, e às vezes você Ele teve que compara pagar 3 vezes o que o cara pagou. Você compara o VGV do empreendimento que o cara fez com o que ele poderia ter feito ali, só umas movimentações pra fazer um negócio certo comercialmente ali. Pois é. E vender alugado, né, percentualmente. Rodrigo? Porque você imagina o seguinte, imagina que você é um loteador e ligou pro Eliseu, o Eliseu colocou em cima daqueles 10 lotes na frente do seu loteamento, sei lá, 20 milhões de carteira. Como que é vender um imóvel vazio e chegar e falar, Cássio, esse daqui ó, tá alugado para Sodier, contrato de 10 anos, de 20 mil por mês. Quanto vale esse lote que está alugado, mas não está construído? Vale muito mais, não vale? Vale. Mas vamos supor que ele não queira vender muito mais caro. Quanto tempo você acha que ele demora para vender esses lotes comerciais, já sabendo o que vai ter lá? Porque eu também me interesso, né, para que ele construa isso o mais rápido possível, para que o meu loteamento valorize. Então, é um jogo de inteligência que, se ele faz isso antes, quando ele já tiver teoricamente aprovado, ou com o RI ou já na venda, ele vai falar o seguinte, olha, a Sodier, o France Café, a Smart Fit já está na porta do nosso empreendimento. E aí ele Vai tem vender o lote muito mais fácil. muito mais fácil. Só com a placa do empreendimento você já Você valoriza só coloca e a placa agiliza. Aqui terá as Isso. marcas. Não, bota o 3D lá do empreendimento, Aí lindo, a mulher tá maravilhoso, passando no essas carro e marcas. não vê o loteamento lá, amor. Vai ter uma academia ali, vai ter uma doceria. Não, vira um argumento de venda muito forte, né? Vira um argumento de venda muito É bom. diferente de você ter uma funerária. Né? Né? O cara passando lá, o defuntão parado, você fala, meu Deus, você passa na frente da funerária já fazendo o sinal da cruz, entendeu? Então, a gente veio para trazer realmente algo inovador, né? Que também não tem nada de novo, é só o jeito como a gente está fazendo. Total. Antes de colocar o primeiro tijolo, garante que você vai ter aluguel para que todo mundo sofra menos, inclusive o construtor, que vai ter que refazer a obra caso você alugue isso depois de pronto. Uhum. Né? Então, é só uma questão matemática que a gente está resolvendo e trazendo para o mercado. Eu acho que isso é sensacional, porque a gente vai fomentar mais negócios para os franqueados, os investidores colocam dinheiro em matrícula alugada e os loteadores, os donos de terreno, vão ter também um lastro para poder deixar para os filhos, seja aluguel ou um imóvel, teoricamente, que tem um valor muito maior. Cara, eu fico imaginando o tanto de bairro que não tem no Brasil pra fazer isso, velho. São De quantos verdade. municípios, João? 5.550 Municípios. e poucos. Puta que pariu, porque tem tanta cidade no interior, Sim. umas regiões assim que você fala, pô, 300 mil habitantes, não tem shopping, que a galera sempre fala, né? Não tem shopping, não tem McDonald's, que é o parâmetro da cidade pra saber se ela, pô, se é verdade. bom ou não pra você dar um rolê ali. É E verdade. os próprios moradores da cidade ficam, né? É verdade. Não tem Mac aqui, mas você vai pra Rio Preto, aqui tem Mac, Tem tem Mac, shopping do é. lado. Você tem que ir pra cidade vizinha sempre, né? Pra ir no shopping. É Não, verdade. e mesmo onde existe, cara, é o que eu falo de criar cultura, né? A gente quer tornar o shopping, o Open Mall, um negócio agradável. Então, mesmo que ele seja muito grande, tão grande quanto um shopping, né? Que tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo agora e estudando, Maiores. que são assim, 18 mil metros, 20 mil metros de EBL, ou seja, é o tamanho de um shopping mesmo. Mas é um Open Mall, ele é aberto. Para o investidor é muito bom, por quê? Um shopping, para ter 20 mil metros de EBL, ele tem que ter 40, 50 mil metros de área construída. Por causa dos corredores, muita área perdida, né, coberta. Ar-condicionado. Ar-condicionado, tem um aquela custo coisa absurdo. maravilhosa, né? É muito difícil, é um custo muito alto. O Open Mall, não. O Open Mall, se você, poxa, trabalhar direitinho, com 20 mil metros, você tem 18 mil metros de ABL. Ou seja, a área bruta locável, né? O ABL é área bruta locável. Então, Tá. é a área que você pode alugar. Uhum. Então, o investimento é metade e o retorno é quase o mesmo.
Então você pode Porra, alugar velho. pela mesma coisa. E aí o que você falou faz muito sentido. Cidades de 100 a 200 mil habitantes que não tem shopping, cara, totalmente desassistidas. Então não tem ali um negócio legal. Então a gente vai... o foco nessas cidades é muito grande. E cidades de 200 a 400 mil, que tem alguns tipos de operação, já tem shopping, já tem um comércio de rua bem definido, mas tem alguns tipos de operação que não tem, né? Então, por exemplo, uma cidade até 300 mil habitantes, eu até não sei, mas eu não conheço nenhuma que tem sala VIP de cinema. Porra, Ela tem um né, shopping, Paulo? mas não tem uma sala VIP Sim. de cinema, né? Então a gente tem um projeto, VIP, uma ideia. VIP mesmo, né? É. Poltroninha que Mais desce, poltroninha, tudo. Você jantar gosta na da poltrona. sala VIP ali do JK? Eu Porra, gosto. Maravilhosa. Você gosta? É maravilhosa. Eu até durmo lá. Agora imagina, Você vai pra dormir, você nem o mas filme leva, assiste. Você leva a cobertinha. agora imagina uma operação onde você tem algumas salas VIPs, tá? Numa cidade de até 300 mil habitantes, e você tem ali um open mall que tem 10 restaurantes, né? E aí esses restaurantes, eles separam 3 itens do cardápio que elas conseguem entregar em 10 minutos, faz um corredor técnico por trás do cinema, e aí você pode pedir qualquer coisa desse cardápio especial do restaurante direto para comer dentro do cinema. Você tá ali Puta, comendo um velho. macarrão, tomando um vinho, um negócio Tá vendo, legal, velho? entendeu? Então, é um cinema, é o VIP do VIP. Então, ou seja, a gente leva um negócio que não tem nem aqui em São Paulo. Uhum. E aí, quando eu falo assim, o strip mall é para pequenas cidades. Não, ele vai ser para São Paulo também, cara. Porque Com certeza. a mesma aqui em São Paulo, você quer ir para sala VIP, você tem alguns cinemas, algumas possibilidades. Mas, por exemplo, existe uma sala VIP, e tem público para isso, tá? Existe uma sala VIP, sei lá, em Itaquera? Não sei. Nunca tentei ver Eu isso. acho que é tudo aqui na região. Ó, é o JK, o Iguatemi, o Shopping Bernardo Parque tem. da São cidade. Bernardo, Tem bem, é. também. Mas eu acho que não tem mais do que 10, talvez, sala VIP. Não. É isso. E aí você tem vários distritos Lá e em Ribeirão regiões. Ribeirão tem. Ribeirão Mas, tem. por exemplo, Bauru não tem. Entendeu? Caraca, Jaú Bauru não tem. Não, em Bauru é uma cidade gigantesca. É. São Carlos não tem. Outra cidade boa. Entendeu? também. Cidades de 200 a 300 mil habitantes. Nós não estamos falando de economia fraca, não. Estamos falando de economia forte em São Paulo. É verdade. PIB alto, entendeu? Não tem. Isso é só um exemplo, Sim. solução, que a gente consegue trazer com criatividade aí para o mercado de strip mall, de open mall. Não, Isso é muito tendência. real isso, velho. Não, é. E melhora até a autoestima da galera da cidade, Uhum. porque isso mexe com a autoestima da galera. Traz, tipo, traz não ter pertencimento. shopping, Ele não ter falou, nada. Ele falou de Bauru, São Carlos, eu só fiquei pensando no mini mall de bares na frente da faculdade. No mix de bares. Um mix de bares. E isso que você falou é muito importante, Cássio, porque segmentar, né? A gente está fazendo agora o estudo para um mall rosa. Ou seja, só itens para mulheres. Então você imagina que ela vai lá, ela vai fazer a sobrancelha, ela faz a unha, aí ela tem de repente Putz, uma já tem loja vários ali de estética, de não sei o estética. quê. Então você cria, por exemplo, uma tendência de malls já Temáticos, nichados, é. temáticos. Ah, que nem construção. Pô, às vezes o cara vai comprar tinta, aí ele vai ter que atravessar a cidade dele para ir pegar tijolo numa casa de material. Agora imagina você chegar num lugar, né, tipo igual a Home Depot lá nos Estados Unidos, que, você resolve tudo dentro de um lugar só. Né? Então você tem a casa de tinta, aí você tem a loja de material de construção, aí tem a loja de cabo elétrico e por aí vai. Isso é muito legal. Você imagina um bairro, tá? E isso tem muito no Brasil, loteamentos gigantes, né? Sim. 1.000 lotes, 2.000 lotes, 3.000 lotes, às A vezes construção lançando, pegando fogo. pegando fogo e não tem nada. Então ali talvez não seja um lugar para você colocar um mall de serviço e alimentação. Tá. Mas ali pode ser o lugar ideal para você colocar um mall de construção, que vai atender aquela região. Perfeito. O cara vai faturar ali muito, durante 10 anos tranquilamente. E depois, quando já estiver mais estabelecido, você estabelece pivota, ou até abre um novo empreendimento, uma fase 2, com o mall de serviço e alimentação. Mas Mano. construção nunca para. O cara vai reformar. Vou falar, é a típica coisa Nunca para. que nunca para. A construção, ainda mais no Brasil, que o brasileiro, ele é o próprio construtor, né? Uhum. Todo Então, mundo cara, tem um pouco é, de construtor Todo mundo aqui, tem né? um pouco do tio da Saveiro, saca? Tipo, rapaz, vou eu mesmo fazer esse trem aqui? E faz. Então, acho que pro molde de construção Quem é nunca tendência. bateu uma laje aqui? Quem né? nunca, né, velho? Eu já bati, mas pagando os outros pra bater, porque eu tô fora, viu, bicho? Eu também só fui olhar. Eu também. Eu só dou ordem. Pega ali, vai pra cá. Esses open malls, eles são bem famosos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tem uns enormes lá, os outlets, são Sim. tudo meio que nesse modelo, né? Por que aqui no Brasil não é tão comum esse tipo de shopping? Tipo, tem um aqui perto, lá Catarina. no Catarina, É. mas tipo, eu não lembro de outro. Não, Já. Tem o Catarina, tem também Esses o maiores. da Bandeirantes ali, que é o Outlets, né? E, Outlet Premium, Outlet né? Premium.
Hoje, sei lá, tem 3, 4 marcas que realmente se consolidaram. Esses são mega, né? Mega open malls. Então, são shoppings muito grandes que vão mais pro foco de outlet, né? E eles estão longe da cidade propositalmente, né? Por causa do longe metro da quadrado, cidade. né? E também pro cara, porque o cara que vai até lá vai para consumir, ele não vai para ficar só dando volta, dessa, né? Não, vou te Porque se o contar cara uma- pegou a rodovia, Exato. rodou 50 km pra Foi ir lá, ele não ele vai comprar algo. Ele vai comprar. Ele não vai perder Mas viagem. tem mais do que isso. A tese do Catarina é fabulosa. Por quê? Vocês já foram no Catarina ou no sábado ou no domingo à tarde? Não. Pois é. Agora eles param os ônibus, as excursões estão indo do estado inteiro para esse tipo de mall. Por quê? Não é só o consumo, é se sentir num lugar que não aparenta ser Brasil. É maluco Cara, isso. quase- Porque Tá. parece mesmo, parece que eu tô nos Você tá Estados fora Unidos do- andando você lá. Tá, você tá lá, você tá numa outra dimensão. É verdade. Então, assim, ó, É? eu convido vocês a irem num sábado à tarde e olha, quando você olha o shopping de frente, tem um estacionamento de ônibus agora, que eles chegam de manhã e vão embora à tarde, à noite. E as pessoas, elas têm a experiência, né, com guias turísticos que entregam vouchers Que para você isso? pagar menos, por exemplo. Ó, Calvin Klein entrou em promoção, vai todo mundo lá para Calvin Klein. Então as turismo de marcas, compra, é um né? turismo de compra. É, As marcas consumo. estão criando vouchers para entregar para essas excursões que estão indo até esses shoppings, trazendo uma cultura que não era do Brasil. Porque a cultura do Brasil é shopping fechado, o cara vai lá, entra, estacionamento, sobe. Normalmente aqueles estacionamentos de caracol, né? Que é para ainda economizar espaço. Agora não mais. Tanto é que eles abriram acho que mais 200 lojas lá no Catarina e eles estão vendendo experiência. Por quê? Muitas pessoas já foram para os Estados Unidos e sabem que aquilo é padrão, outras pessoas não conhecem e querem encostar na experiência. Então, eu acho que a próxima tendência é esses espaços reduzidos, mas que também dão uma sensação de liberdade e de agilidade, para não precisar entrar no estacionamento, passar por cancela e perder tempo. E uma outra pergunta que eu queria fazer é em relação agora com o investidor. Tá, legal, tem aluguel, vou construir, tem os tempos da construção, vai ter o aluguel. Legal, tem 10 anos de marca. Pô, mas dá 0,5% ao mês? Porque o pessoal pensa no aluguel já pensa nessa regra, Sim, né? no Do percentual. do Do percentual. rendimento Pô, ali. mas se eu botar esse dinheiro, esse tempo todo A no Selic fundo, a não vale? 12,25, né? Né? Isso garante uma rentabilidade maior? Como que é a média histórica disso daí? Antes de responder essa pergunta, o que vamos falar não é uma recomendação de investimento. É só conversa O cara tá mesmo. com medo da Não, CVM. papo. É só papo, tá? E vai lá. Vamos lá. Cara, a gente... Bom, primeiro que o nosso ponto de partida, vamos falar assim, nosso V0 ali, né? O nível zero nosso para partir com o empreendimento, viabilizar ele é 1% ao mês. Tá? Então a gente fala de 12% ao ano, mais IPCA. Tá? Então isso já dá para o investidor um conforto totalmente diferente do que ele tem no mercado. Né? Então no mercado tradicional, hoje um apartamento ele vai alugar por 0,3, 0,4, uma 0,5. casa 0,5, um imóvel comercial 0,6, 0,7, talvez. Quando muito é bem bom, alugado. 0,8. Quando muito bom, 0,8. E normalmente no contrato típico. Tá? Então o que a Aham. gente propõe é um contrato atípico com um aluguel que vai ser sempre acima de 1% do investimento feito inicialmente. E um tá bom? imóvel também em garantia. Isso. E aí, vamos falar agora, mas eu vou falar que eu tenho mais formas de ganho. Isso que é muito legal. Nós temos 3 formas de ganho. Tá? A primeira forma de ganho é o ganho patrimonial. Então, lembra que nós falamos aqui agora há pouco. Se o cara Você entrar no tem de comecinho ali, já... Pô, 30% a 50% de ganho na cabeça ali do ganho patrimonial. Ou seja, ele gastou 5 milhões para fazer um imóvel, 10 milhões, esse imóvel vale 7,5. Ou se foi 10 milhões, ele vai valer uns 15 milhões mais ou menos depois de pronto. Tá? Segunda forma de ganho, o aluguel. Né? Então, o aluguel pinga líquido ali todo mês na conta dele. Isso é maravilhoso. Né? E a terceira forma de ganho é a própria valorização do imóvel. Nós buscamos áreas, né? Sempre que a gente vai buscar área para os nossos investidores, né? Então, a preocupação na expansão das franquias, mas é uma preocupação grande também com o lucro, né? E a rentabilidade do investidor, não só agora, mas no longo prazo. A gente procura áreas que, historicamente, o imóvel tem uma valorização igual ou superior à inflação. Tá? Então, vamos fazer um comparativo aqui, apesar de não ser uma recomendação De investimento? de investimento, mas vamos fazer um comparativo. Teve um grande player aí que falou, e eu acompanho bastante, que se você colocar 10 mil hoje, olha que maravilhoso. Coloca 10 mil hoje, daqui a 40 anos você vai ser um milionário. Você vai ter 1 milhão, se você aplicar hoje essa grana com ele lá. Mas ele só esqueceu de citar o seguinte, né? Que a inflação te come pelas pernas
E aí o 1 milhão não vale 1 milhão, né? O poder de compra de 1 milhão daqui 10 anos, tive o trabalho de fazer a conta, ele vai ser mais ou menos 140 mil, 160 mil, talvez. Do dinheiro de hoje. Do né? dinheiro de hoje, seria Tá. o poder de compra, tá? Enquanto isso, o cara que investiu 10 mil num open mall, ele tem, de fato, ali uma valorização que acompanha a inflação, ou seja, Mais IPCA. os 10 mil dele não perderam valor, mais o aluguel que é líquido, ou seja, o aluguel dele vai reajustando pelo IPCA, ou seja, também não perde valor. Né? Então imagina quanto ele ganhou. Ele ganhou na valorização inicial, ele ganhou 40 anos, porque se você fizesse comparativo com 40 anos, essa conta eu não fiz, mas deve ser estrondoso o negócio. 40 anos de aluguel, porque esses contratos vão se renovando depois que você montou o ponto, muito difícil ele decair, né? Você vai só ajustando, trocando o tipo de operação, enfim, refazendo o estudo, né? Porque às vezes o público muda, né? 40 anos, o público envelheceu. Se não teve criança, aquele galera que tinha 35, 40 anos que tinha os filhos, agora tá tudo idoso. Então agora é a hora de você colocar clínica médica, clínica odontológica, né? Exame, Funerária. farmácia, Os funerária. Funerária. Oh, não. A funerária vai A precisar. funerária eu acho que a gente não, né? Vamos falar assim, né? Você deixou até o Eliseu sem graça. Até deu uma ajeitada na cadeira aqui. Funerária. Funerária eu acho que a gente vai trabalhar com funerária não. Não tão Eu cedo. também não gosto, não. Não tão cedo. Mas assim, então o que acontece? Os seus 10 mil, ele de fato valorizou, né? Porque o imóvel valorizou. Ou seja, chega lá no fim, você tem de fato um imóvel que vale ainda aquilo que você investiu, você teve todo esse ganho de patrimônio lá no início e você tem todo o ganho de aluguel no meio do caminho ali. Então, é fantástico, né? Pô, é maravilhoso esse negócio, velho. E eu fico pensando, você consegue sim uma rentabilidade maior, porque você chega na marca assim, não, eu consigo fazer a construção sob medida, eu consigo fazer isso, mas eu quero 10 anos de aluguel em tal valor. Ah, não, mas tá muito alto, a média de... então constrói aí, você vira aí, procura um Não, prédio, mas né? É isso. Cara, mas sabe o que é engraçado, Cássio? É que as pessoas... Vamos lá. A gente costuma... Todo mundo tem esse hábito, tá? Não são as pessoas, né? Todo mundo, nós também. De medir com a nossa régua, tá? Então, quando eu vou falar do aluguel, eu acho caro o aluguel do cara. Eu tenho gente que eu vejo pagar, poxa, 80, 90, 100 mil de aluguel. Eu falo, poxa, é um absurdo isso. Mas aí, quando eu olho por dentro da operação do cara, tudo que está envolvido, muitas vezes o brand de estar naquela região, muitas vezes o próprio faturamento, né? Então, eu sei que ele vai ganhar X ou Y. Onde eu quero chegar? Quando a gente faz a análise, e por que a gente chega nas marcas, a gente já tem uma noção, né? E isso esse é um papo muito aberto com as marcas. De acordo com a região, a gente sabe mais ou menos quanto eles vão faturar. E de acordo com o faturamento, eles já têm um budget separado Previsão. de 8, 9, 15, 20% que seja do faturamento para aluguel. Então é uma conta que é relativamente simples. Quando você vai falar com uma marca, ela fala assim, poxa, Eliseu, eu sei que aqui eu vou faturar 300 mil por mês. E minha verba para alocação é de 10% não pode passar de 10%. Entendeu? Então, logo, aquele aluguel, o limite dele, o teto, é 30 mil. Entendeu? Então você consegue equalizar isso aí. Normalmente a conta bate e fecha muito bonitinho. E meio que vocês também, não sei se tá certo falar isso, mas meio que vocês mesmos criam uma valorização do metro quadrado ali naquela região, né? Porque você pegou um terreno que, pô... Não servia pra nada. E, Tava lá, tipo, parado. se você fosse comprar esse terreno e fazer um imóvel só para alugar, ele ia dar uma rentabilidade X. Agora, vários, com sinergia, com todo esse contexto, você pensando depois de pronto. Faz sentido o aluguel ser mais alto também. Tipo, faz sentido ter um rendimento mais elevado, né? Em comparação com você Com comprar certeza. um negócio e fazer um aluguel só. E as marcas olham isso, tá? Então, as marcas têm um trabalho também. A maioria das marcas que nós trabalhamos, ela tem uma inteligência imobiliária, vamos falar assim, para esse lado de análise, muito apurado também, a franqueadora, né? Principalmente. Não Então, são todas, né? Mas a maioria As tem grandes tem essa, pelo menos essa análise, a franqueadora tem. O franqueado muitas vezes não, porque nem é obrigação dele, mas a franqueadora tem. Então, quando a gente leva para a franqueadora todo esse contexto, como você disse, poxa, tem essas âncoras, a gente quer montar um mix assim assado, então vai ter esse cara que se fortalece, né? Que o cara vai lá, tipo assim, ele vai treinar numa academia, tá? Vou fazer um exemplo da academia. Vai treinar numa academia que ela é isolada numa avenida X lá da cidade e ele tem que chegar com o carro, estacionar, treinar e ir embora. Ou ele vai treinar numa academia que ele sai, come um açaí, deixa a roupa dele lavando, a mulher dele tá fazendo a unha, faz uma escova depois para ir para outro lugar. Onde ele vai?
ele vai onde tem comodidade, né? Onde tem o maior número de atividades ali, de coisas que ele pode resolver no mesmo lugar. E vocês têm investidores que, por exemplo, compra a operação, mas não vai construir? Tipo, alguém construiu, tudo fez, aí ele falou, não, quero comprar isso para garantir essa renda, para mim. Existe esses casos ou não? Como um fundo, assim, você fala? Não um fundo, mas alguém mesmo fala, pô, tô buscando alguém para investir. Pô, tem esse shopping que já dá tanto de rendimento todo mês. Depois Na de hora que ele tá pronto. pronto já, sim, performando. Isso é muito legal. Puta, ótima pergunta também. Existe hoje, né? Esse é um mercado que a gente pesquisou, né? Eu fiz uma pesquisa envolvendo aí talvez mais de 40 imobiliárias, mais focado no estado de São Paulo. E aí, nessa pesquisa que a gente fez nas imobiliárias, a gente identificou que existe uma procura constante por imóveis alugados. Existe essa procura. Ou seja, a demanda existe. O que não existe é a oferta. Sim. Se você procurar hoje aí, eu convido todo mundo que está em casa assistindo também para procurar. Procura aí na internet aí, imóveis alugados. É muito difícil. Se você encontrar, você vai encontrar já no fim da locação. O cara, ele está vendendo ali aquele meses, imóvel, né? aquele imóvel alugado para o Banco do Brasil, sonho de consumo, né? Que nem é mais, tá? Porque o banco está saindo da rua, né? Mas era antigamente, né? Todo mundo queria, poxa, eu quero alugar meu imóvel para um banco. Porque o banco pagava mais alto. Né? Pô, maravilhoso. E 30 anos de contrato. Beleza. Hoje nem é tão bom isso, né? A gente nem procura esse tipo de carteira. Mas, dando esse exemplo. Só que aí você olha lá, você vai olhar, imóvel alugado para aí você vai olhar, tem 3 anos de contrato, 4. Ou seja, o cara já sugou todo o contrato e está te vendendo um rabo de foguete ali. Que vai terminar aquele contrato, o banco provavelmente não vai renovar, deve sair, porque os bancos estão saindo da rua, gradativamente estão encerrando a atividade, está indo tudo para online, digital. E aí você vai ficar com aquele imóvel, um elefante branco, e depois vai ter que alugar. A dica é não compre resto de rico. Porque o cara já pegou o filé mignon e deixou só a gordurinha para você. Só o osso, na verdade. O osso. Tutano. Você vai fazer uma sopa depois. Uma sopa de osso depois. É maravilhoso fazer dieta. Eu vou falar disso aí. Depois eu vou comentar. É fácil. Não, fora do ar, não agora. Para não pegar mal, né? Não precisa de uma sopa de osso. Então, o que a gente propõe, né? A proposta é criar oferta em abundância para uma demanda hiperreprimida. Tá? Então, existe uma demanda sim, mas não existe oferta. E aí a gente quer fazer isso virar uma coisa, uma cultura comum. Né? Poxa, vai ter a galera que entra no risco no início, que vai ganhar uma grana legal. Por quê? Foi a galera que acreditou, colocou no terreno, esperou ficar pronto, apostou na obra ali, tal. Então, essa galera ganha um dinheiro aqui. Finalizou, ele vai usufruir desse patrimônio ali, talvez 1, 2, 3 anos, e depois ele vende, liquida esse imóvel para o mercado, para quem quer só a renda e não quer ter essa dor de cabeça, porque tem todo o público, né? Tem o cara que quer a renda e não quer zero dor de cabeça, tem o cara que aceita apostar ali e ganhar um pouquinho mais. Porque você pode vender mais caro, falar, pô, Exato. Eu tenho um imóvel que valorizou na região, que tem aluguel por 10 anos e a renda total por mês é essa. Se o imóvel valia 5, você vende ele por 8, com certeza. Com certeza. Com o hábito, esse tipo de público, e aí, muito legal, esse tipo de público que compra imóveis alugados, que queria um imóvel, que gosta de locação, está acostumado a 0,5%, Cássio. Está acostumado a 0,5%. Então, quando você chega dando 0,8, 0,7, ou seja, ele estava... A gente entregou para o investidor dando 1,1, 1,0, 1,1, 1,2 às vezes. Ele faz o quê? Tem o ganho patrimonial dele, e ele fala assim, agora eu quero vender, eu investi 10 milhões, tem 100 mil de locação, quero vender por 15 milhões agora. Tá? Uhum. O cara que vai comprar tá dando 0,7,5 para ele, 0,8, 0,7, e ainda assim tá valendo a pena para ele, porque ele é um único imóvel, né, que ele tem lá 10 inquilinos muito bons, que são marcas, contratos de longo prazo, ainda vale muito mais a pena do que ele ter 15 milhões em apartamento alugado, por exemplo. Se vocês tiverem uma gama grande disso já feita, é fácil talvez vender para um fundo. Sim. Depois. Isso pode virar um fundo não, imobiliário, o não fundo pode? não acredita no essa começo, operação mas em si falou, já... tem essa operação, tem os ideia. contratos, tem isso, tem tudo. Vai ter um fundo que vai criar a tese disso. Mas você sabe que, além dessa estrutura virar um fundo, a gente está fazendo um roadshow aí absurdo para sentar com todos os fundos. Primeiro, para saber se a nossa tese para de pé e também para captar dinheiro, né? Sim. A gente ainda não teve nenhum fundo que não marcou uma segunda, uma terceira reunião para olhar mais de perto e para entender. E diferente do que a gente achava, né? Porque quando a gente fala assim, 15 milhões para construir aqui, ó. Você sabe o que os fundos falam para a gente? O projeto é muito pequeno.
Aí eu falei assim, né? Ontem eu até brinquei, né? Eu falei, mas, porra, pequeno, 15 milhões, a gente tá com 10 projetos, dá Os caras 150. têm 500 milhões lá Aí de ele- gente Aí querendo ele deixar virou e dinheiro falou o seguinte, rendendo. ó a analogia que ele fez, né? Eu e as minhas analogias. Ele Essa falou, foi ó, maravilhosa. o meu caminhão carrega 10 toneladas. Imagina que o meu fundo é um caminhão que suporta 10 toneladas. Você está dizendo que tem 100 quilos aqui para eu carregar. Não, sei não, é uma tonelada. Mas uma tonelada para não ficar tão feio. É, né? vou fazer uma tonelada. Eu vou fazer uma viagem pro Pará com 10 toneladas ou com uma tonelada? Então, O meu foi custo uma analogia é o mesmo. maravilhosa. A minha essa aí. força é a mesma de carregar 10 toneladas ou uma tonelada. Porém, eu não posso perder tempo e as taxas vão ficar comendo do mesmo jeito. Então, traz coisas maiores. Então, Ou mais quantidade, né? Num Então, pool. e aí ele compra, por exemplo, eu tenho 10 malls, shoppings de vizinhança que vão dar 150 milhões. Aí, pro Aí faz fundo, sentido. faz sentido. Por quê? Primeiro, ele pulveriza o risco. Imagina eu pegar 150 milhões e montar um CD só. Né? O que isso traz? Um inquilino. Se esse inquilino quebrar, por exemplo, lojas americanas que passou por aqui, está passando por esse calor absurdo, eu perco o meu aluguel de um inquilino. Com 150 milhões, eu às vezes levo, sei lá, 50 inquilinos. Se um quebrar, eu tenho mais não muda quase 49 nada. para pagar a conta. Então eu pulverizo o risco de todos os investidores e eu trago diversificação também, né? Para poder, enfim, Total, garantir, diluir demais. diluir o risco. Diluir né? o risco, né? Mas a gente também pretende, talvez em algum momento, sim, que isso vire um fundo, né? Que ou a gente acopla num fundo ou vai virar um fundo, para possibilitar o pequeno investidor usufruir desse resultado, tanto ganho patrimonial quanto ganho, né, depois de renda, Com cotas rentabilidade. pequenas, com tipo, cotas 100 reais, 50 reais, o cara É, poder investir essa é a nisso. né? ideia, que a partir de 100, 200, 300 reais, o cara possa ter um pedacinho ali e fazer um pé de meia lastreado em imóveis de shopping de vizinhança no formato BTS. Hoje tem um valor de cota já que é possível, mínimo, assim, o pessoa física investir, por exemplo? Hoje não, hoje a gente a gente está focando mais nos investidores corporativos. Lembrando que não é uma recomendação. Não é uma É recomendação. sempre bom O lembrar que é a audiência. corporativo? A gente está focando em fundos, né? E está focando. Quando a gente tem parceiros que são pessoas físicas ou jurídicas que querem investir no segmento, eles entram como sócios na operação. Então eles imagina não são que você tem. investidores. Eles não são investidores, como eles são sócios. sócios na operação hoje. Eles Então- compram um terreno, né? Isso. Então imagina que a gente tem um terreno de R$1 milhão, né? Que a gente já fez todo esse trabalho, já entendeu ali a localização, já montou um mix de operação legal, já tem os inquilinos predispostos a fechar. O que a gente faz? A gente aciona esse grupo de investidores, né? E esse grupo aí ele pode crescer. São investidores, né? Sócios em potencial. Esses caras entram como nossos sócios nessa operação. Então, cada um entra lá com 10%, por exemplo, por Aí 100 abre mil, uma empresa. abre uma Isso, SPE uma SPE. para aquele empreendimento específico e eles estão alocados ali, ou seja, donos da operação diretamente. O cara corre o risco direto, não é que você está prometendo uma rentabilidade. pra Ele é dono do terreno. Ele é o Na dono do verdade, terreno. Ele é sócio, nós na operação, isso traz. Mas com Isso- um sócio com inteligência. Sim, Juntos. isso traz um risco lógico, Exatamente. né? Porque todo negócio imobiliário tem risco, qualquer negócio tem risco, o negócio imobiliário não é diferente, mas traz um retorno muito maior. Então, enquanto eu poderia remunerá-lo apenas na carteira e todo esse ganho inicial ser só nosso, não, a gente divide todo esse ganho com esses sócios. Né? Então, a gente divide o ganho da melhor escolha do terreno, a gente divide o ganho que a gente tem patrimonial ali na construção, eventualmente, caso a gente fique envolvido no empreendimento até depois do terreno. Então, todo esse ganho inicial que ele não participaria, se fosse um fundo, conosco ele participa. Então, pró e contra. E eu fico pensando, assim, você tem lá um cara lá que é dono de um terreno lá. O terreno tá lá, 5 anos lá parado, né? Ninguém sabe o que fazer com ele, não tem inteligência do que fazer, nem tem dinheiro para construir. Aí o terreno lá vale 1 milhão. Aí chega esses doidos aí e fala, não, que dá para construir isso aqui, dá para dar 100 mil de aluguel por mês, vou trazer tais marcas. E aí fala pro cara, olha, tá aí parado aí e tal, 800 mil, aceita? Aí o cara aceita. Aí um ano depois o cara vê o cara vendendo só o terreno por 2. Por uma Exatamente. operação. É isso. Você valoriza, né? Pô, o terreno valoriza, o imóvel valoriza, o bairro valoriza. É revoltante, né? Aí mas- o cara fica assim, caramba, me lasquei. Isso Não, é o mas- Brasil, né? O Brasil vende a madeira e compra a cadeira. É não. tipo isso, né? Ele vende o terreno. Mas a gente dá a chance, tá? Então, assim, a gente dá a oportunidade do terrenista participar do game. Então, ele sempre tem. Então, se você tá aí
na sua casa agora assistindo e tem um terreno legal, tem a localização é boa e você acha que faz sentido a gente dar uma olhada e estudar, cara, a gente te chama e você pode fazer parte do game, do business, mas quando o cara não quer, obviamente, a gente vai negociar Compra tudo. ao mínimo possível, porque o Precisa primeiro parar de ganho, pé. o primeiro lucro nosso é na compra. O lucro é na compra. É Na onde compra. Como diria nosso amigo Tubarão, é isso. O lucro é na compra. Então, Uhum. a gente esforça muito para explicar a dinâmica da ideia para o terrenista, mas nem sempre ele tem esse Ele entendimento ou até o gás, né? E assim, às vezes o fôlego para esperar receber, né? Lá no fim, na operação. Então, ele precisa da grana. Então, daí a gente dá um calorzinho ali na negociação, né? E ganha na compra. Como que é a ordem que acontece o negócio mesmo? Que eu fiquei pensando aqui, tipo assim, vocês podem achar um terreno numa região boa e aí depois procurar as marcas, só que também pode chegar uma puta marca que fala, porra, negócio seguinte, 200 lojas, dá um jeito aí. Aí você precisa fazer o inverso, né? Precisa falar, porra, precisa encontrar terreno pra fazer isso aqui rodar. Acontece isso também. Maravilhosa a sua pergunta. Boas perguntas hoje aqui, hein, Eliseu? Eu tô até. Ó, a Eu gente tô sabe me fazer repetindo podcast. aqui. É, Ó, a gente tá aprendendo. eu tô me repetindo muito aqui, mas assim, é que as perguntas estão muito pertinentes mesmo. Vamos lá. Uma salva de palmas para os meninos. Maravilhoso. Valeu. Maravilhoso. Muito legal. Pessoal, o que acontece, Rodrigo? Qual foi a pergunta mesmo agora? Eu fui O dar cara salva de palmas. aplaudiu a pergunta. Olha, ontem, eu vou contar uma fofoca. No meio do fundo, o cara tava sentado assim, ó. É que ele levantou Ó, pra fazer café. Não, ele levantou pra fazer café. O cara coçando a barba assim, eles negociando 200 milhões na mesa. Aí o cara falou, mas então, Eliseu, o que você acha disso? Ele ficou assim, ó. Qual foi a pergunta? Qual a pergunta? Agora ele repetiu de novo. Por gentileza, repita a pergunta pro nosso querido Repete essa Eliseu. pergunta maravilhosa. Não, é porque assim, você pode primeiro achar o terreno e depois Ótimo, já buscar as lembrei. marcas e depois pode vir uma marca. Perfeito. Sim, as duas coisas. Como a gente tem o contato, né, cada vez mais estreito com as marcas, então a gente está ampliando essa relação. Hoje a gente tem um contato com mais de 50 marcas, algumas um pouco mais próximas, outras um pouco mais distante, né, um pouco mais corporativo, outras um pouco mais ali do dia a dia, trocando ideia, mandando WhatsApp, né? E aí, o que acontece? Essas marcas, sim, algumas que a gente tem mais proximidade, e a tendência é isso aumentar, elas abrem os mapas de expansão para nós e a gente sabe para onde elas estão indo ou onde elas precisam estar. E aí, com isso, a gente também faz uma busca ativa, né? E essa busca ativa a gente usa um outro ou mais 2 softwares que a gente consegue fazer buscas ativas de imóveis que estão à venda naquelas regiões e consegue começar a fazer uma triagem. Mas aí faz todo sentido, porque o estudo é duplo. Porque a marca, ela não coloca aquele mapa à toa. Sim, Ela já faz fez a o puta do estudo. Já fez. Aí você já tem um novo estudo de vocês, dando uma outra visão para a marca. Sim. Né? Então, isso faz muito sentido. É uma dupla confirmação. E para vocês, já sei que aqui é bom, já fiz o estudo também, é bom. E pode abrir a oportunidade de comprar coisas mais baratas ainda. Exato. Né? Exato. E o desafio aí É isso. você montar um bom mix. Porque às vezes você tem uma ou 2 âncoras que querem aquela localidade. E aí qual vai ser o desafio? É você casar com aquelas 2 âncoras um mix que funcione bem com elas. E aí você traz as marcas menores, as unidades menores, não marcas menores, mas os tamanhos, as lojas menores você consegue ir agregando por sinergia. Legal. Eu sei que o João é do mundo dos leilões também. Vocês já compraram alguma para fazer uma operação comprando um imóvel de leilão? Tipo, não, ainda não. Mas a gente está mirando agora o nosso algoritmo para poder procurar essas oportunidades. Saber no né? mapa da marca ajuda, né? Procurar oportunidade exato, de leilão. Exato. Mas umas coisas legais é que no leilão as pessoas não olham para terreno por medo. Né? Então existe uma abundância de oportunidades, mas você precisa ter dinheiro à vista. Então, por que a gente não mirou agora para o leilão? Né? Falta de investidores, né? E estamos deixando essa tese totalmente pronta. Então, a gente está indo pelo lado mais difícil, que é o quê? Comprar no tete-a-tete. No preço normal. No né? preço, a gente paga mais barato. Exato. Fazendo parceria, mas a hora que eu tiver com tudo isso pronto, os fundos entendendo e a coisa toda rodando, fica fácil. Por quê? Um terreno que vale 3 milhões, 10 milhões, a gente compra por 7, por 6, por 5. Isso é muito bom. E aí a gente consegue, ao invés de dar 1%, consegue dar 1,5, 1,6, 1,4.
né? Na verdade, não é a gente que dá lucro, é o próprio terreno e a operação. Uhum. Né? Então, o próprio terreno o ativo imobiliário que vai dar essa margem para os investidores. Nossa, se conseguir juntar as duas coisas seria incrível. Não, né? perfeito. Essa é uma Não tem fim É o uma negócio. meta. é uma das coisas que já está no nosso roadmap, né, para poder implantar. Mas eu achei vai legal isso, acontecer. velho, porque é uma oportunidade para investidores entrarem, Sim. para ajudar as marcas. E até para o investidor é maravilhoso, porque, pô, se ele quer se aposentar, por exemplo, construir a carteira dele ali para ele ficar de boa. Fica porque eu fazendo 10 casinhas lá, né? É. O cara já pá. É um É. investimento de longo prazo mesmo, Sim, né? porque tem dois tipos de investimento, né? O de curto prazo, médio, tem 3, né? Médio e longo. O nosso ele é um investimento, para quem quer ficar com a carteira, é um investimento de longo prazo. Né? Então você imagina que o cara fez casa, né? Então o cara é construtor, tá? E enfim, faz casa aí para vender, né? Constrói e vende. Enfim, ele vai crescendo aquela carteira, é natural. Ele vai, fez 2, daqui a pouco ele faz 3 casas, 4 casas, 5 casas. Tem muita gente que está nessa situação, Uhum. elevando o patrimônio. Chega um momento que ele não dá conta mais, né? Ele fez 10 casas, ele não vai fazer 20, né? Então, assim, ele pode manter esse fluxo aqui de 10 casas e essa grana que ele ia gastar para fazer mais 10, investir num mall, né? Investir em renda. E aí ele compra da nossa fábrica de renda passiva. Pô, os bichos são inteligentes, né, velho? Tem que admitir que eles são. Ah, né? aí o cara pega a renda e faz mais casa. Sem depender de nada. Agora com a própria renda ele mil fica... por mês, ao invés dele colocar, sei lá, numa Porsche, ele constrói mais. Entendeu? Compra outros imóveis para renda. De novo, hoje vai na crescendo mentoria- essa renda. Hoje, na mentoria do Carlos Wizard, eu fiz uma palestra e foi exatamente isso. Eu falei, sabe qual é a diferença do rico e do pobre? O pobre vai pegar R$1 milhão e vai comprar uma Porsche. E o rico, e eu não estou falando do rico de dinheiro, o rico de mentalidade, vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir para virar 2, 3. Uhum. Né? Então, o cara que estiver dentro de um business desse, ele pega o rendimento dele e constrói e faz mais patrimônio. Não, você entendeu direito? O cara deu uma palestra na mentoria do Carlos Wizard. Você viu que não é pouca coisa, Não né? brinca, velho? não, não brinca Você não, viu? não brinca não. Essa daí eu não tava sabendo. Brinca não. Eu vi umas fotinhas com ele lá, mas não tava sabendo disso. Não, a gente está numa parceria bem legal. Tá. Né? Eu não consigo anunciar isso ainda, mas esse é o mercado do Carlos Wizard, né? Ele trabalha com franquias, ele tem grandes marcas, Sim. Pizza Hut, Mundo Verde, qual mais? WhatsApp. O WhatsApp, enfim. Tem Pouco dinheiro. Wendy's, e casa muito bem com a TSM, que é colocar essas marcas dentro de solos férteis para dar, enfim, gerar emprego, para gerar renda, para gerar uma série de coisas. Então, a gente está estruturando aí, vamos ver se a gente consegue também fazer uma parceria mais forte com ele. Né? Ele entendeu o que a gente está fazendo, então tem muita gente grande, na verdade, de olho em cima dessa operação, que até então era inexistente, Não que ela não existisse, mas ela não tinha uma fábrica para poder fazer como as construtoras fazem, prédios, loteamentos e por aí vai. Né? Então vocês nunca viram um PDV, um ponto de venda, por exemplo, ao invés de ter uma maquete vertical, uma maquete dizendo, a gente tem terrenos aqui que estão alugados para um McDonald's. Né? Não existe isso, mas vai existir porque a gente já está com lançamentos aqui para poder colocar isso na esteira. Ninguém pegou todas as soluções e colocou no mesmo lugar, na mesma esteira. É isso aí. Só É isso que o isso. João falou. Então, se Top. você é franqueadora, chama os caras. Se você é construtor, chama os caras. Se você tá buscando renda passiva, chama os caras. Terrenista, Se chama você é os caras. terrenista, chama os caras. Se você E gosta de tomar uma também, chama Não. os caras que a gente pode marcar uma breja. E eu fico imaginando depois, sei lá, daqui uns 10, 15 anos, o que eles não vão ter de inteligência imobiliária e comercial, né? E de Porque- dinheiro, amém, Senhor, eu recebo. Mas não é. Tipo, o cara vai falar, você dá uma letra pro cara, fala, abre aqui, abre ali. Isso é verdade. Putz, velho. Essa é a meta, né? Então você pontou uma coisa que é um objetivo. Então, como eu disse, hoje a gente tem um contato, né, com mais 50 marcas, mas é óbvio que a gente abre toda hora marca nova, né? Contato com marca nova e fecha alguns também, porque talvez não faça sentido. Então a ideia é que daqui 1 ano, 2, né? Não vou nem dizer 10, mas 1 ano, 2 anos, a gente tem uma sinergia tão legal com 30, 40, 50 marcas que a gente consiga simplesmente só distribuir os pontos para elas. É. E elas automaticamente já implantem nesses pontos, porque elas têm confiança no nosso sistema Sim, de na análise, inteligência. na nossa inteligência imobiliária. Parabéns E por vão- isso que vocês estão criando, E velho. vai Bem atuar da hora. diretamente no crescimento de tudo, né? Sim. Das marcas, né? As marcas vão... Na verdade, o Brasil é quem ganha, né, Cassião? É. Porque quando a gente fala de gerar mais emprego, gerar mais renda, as marcas conseguirem expandir,
a Dona Maria, cara, lá do Acre, que vai também refletir no metro quadrado que ela comprou, no espaço onde ela convive, de ter também uma qualidade de vida melhor, sabe? De chegar marcas legais para os caras poderem consumir. Eu morei em Roraima quase 6 meses e eu falo isso toda hora, né? Eu falo, cara, só tinha um Bob's na cidade, na praça principal, e o Bob's dava, sei lá, 2h30 de fila no sábado à tarde, sábado à noite, porque todo mundo parava os carros lá, ligava som, e o Bob's era, sei lá, talvez o empreendimento mais bem sucedido da cidade. Entendeu? Hoje abriu o shopping, tem um McDonald's, mas durante muito tempo, um lugar movimentava a cidade inteira. Sim. E aí todo o comércio começou a se montar em volta disso, por quê? O cara olhava e falava, pô, minha padaria tá aqui, mas do lado do Bob's, no final de semana, tá bombando. Lota. Sim. Então, é gerar movimento para que todos ganhem, né? É um jogo do ganha-ganha. E o Brasil, ele é enorme em expansão territorial, né? Então, assim, Sim. O BTS eu vejo que vai ser uma ferramenta extremamente estratégica, porque por mais que a gente tenha bons incorporadores, né, para construir residência e prédios enormes e tudo, não adianta nada você botar ele no meio do nada. Né? E a gente com um país tão grande, que está todo mundo acumulado ali nas grandes cidades, nos grandes centros, precisando dessa descentralização, se você fosse abrir um shopping enorme, com ar-condicionado, com tudo, nossa. E aí, daqui 300 anos o Brasil ia realmente utilizar o espaço que ele tem com eficiência. Sim. Né? Então eu vejo que isso vai ajudar muito a população a se distribuir no país de uma maneira geral, né? Acho que o nome do negócio, um negócio de sucesso, ele tem que ter propósitos. Né? Não é nenhum propósito, mas são alguns propósitos que a gente tem aqui. Né? Um propósito de levar essa comodidade para os bairros, de realmente dar valor para os bairros, elevar o valor, o ticket, né, dos imóveis e criar essa comodidade para as pessoas. É o propósito de ajudar as marcas a evoluírem e crescerem no ritmo que elas precisam. Né? O propósito de ajudar o pequeno investidor a pulverizar o risco dele, a ter ali, investir em imóvel de uma maneira diferente. Então, são alguns propósitos, né? E aí dá certo, porque você faz um negócio que realmente tem sentimento envolvido, né? Tem, além da técnica, você está falando de coisas que a gente vai mudar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Impactar de uma forma positiva. É isso aí. Top, velho. Cara, foi aula aqui de novo, né? De ganhar dinheiro. Sem dúvidas. É uma coisa que, cara, quando eu fiquei sabendo, eu falei, mano, isso não existe. Não, acho que a galera deve ter curtido bastante em casa, né? Inclusive, se você já aprendeu alguma coisa aí, com certeza você não viu sobre isso, então já se inscreve aqui, deixa o like. Se você ficou com alguma pergunta também, né? Porque é um negócio isso, diferente. Põe nos comentários aí que a gente manda pra eles, eles vão responder. Exato. É isso aí. Como é que o povo te acha aí, Eliseu? Nas redes Cara, sociais, arroba gostoso do BTS. O rei do BTS. O rei do BTS. Se fosse em 2003, eu acreditava. Não. O Eliseu foi campeão de jiu-jitsu, cara. Sério, Tem umas fotos lá, Caraca, velho. Ele descendo no armlock, ganhando medalha, o caramba, velho. Que mentira. Você amor com suco? Não, sem suco. Sem suco. Não, mas Puro. Você participou de campeonato, Participei, né? mas não tem a foto do Armlock. Não tem. Mas foi campeão. Fui. Tá vendo só? Tomem cuidado com o Eliseu. Toma cuidado. Brinca não. Mas, cara, a gente tá no The Street Mall BR, @The Street Mall BR. Então pode entrar lá no nosso Instagram. Né? O Instagram do João também tá aí. O João _Angeli _. É isso aí. E o meu Instagram é um pouco mais low profile, é fechado, mas se alguém tiver algum assunto, quiser mandar ali um direct, estou à disposição, né? Também. Mas o The Street Mall BR, que acho que dá para colocar em algum lugar aí depois nos comentários. Vai ter que pagar merchan pros meninos, viu? A gente tá à disposição lá, poxa, manda as oportunidades. É baratinho. Né? 20%, o João já vai pagar o boleto por causa das 3 vezes. Uns né? 3 mini só. Só isso. Mas, eu tenho que rasgar um elogio aqui. Eu vim e postei um stories, né? A Adriane, lá da My Broker, me mandou um recado falando o seguinte, cara, tive muito resultado quando eu vim aqui no podcast dos meninos, ou seja, vocês são o maior podcast do Brasil relacionado a imóveis e dá resultado, velho. Vocês têm uma audiência fiel e tem que parabenizar porque eu sei a dor que é montar estúdio, gravar, né? Mesmo sem ganhar nada, tá aqui. E é sensacional, parabéns de verdade. Né? Vocês têm uma iniciativa muito bacana. E quem ganha é o mercado imobiliário. Né? Com certeza. Essa é a ideia. Né? Porque realmente, você sabe, aqui não dá dinheiro, a gente gasta para fazer exatamente. isso aqui. Mas o que a gente aprende
com todo mundo que senta na nossa frente, é o que paga a conta pra gente. No fundo, é isso Isso mesmo. legal. Então, e a gente consegue melhorar o mercado como um todo, né? Sim, sim. Eleva a É régua isso para aí. todo mundo. E né? o João tá envolvido em tudo, né, cara? O cara mexe com leilão, tá em BTS, tem programa de TV agora, né? Tem. Não, a gente faz um pouquinho. Na verdade, para mim é tudo uma caixinha só, né? O programa de TV mercado é um programa imobiliário. A gente estreia no The Real Estate Brasil ano que vem, em março, né? A gente ainda está fechando com a emissora, mas já está quase tudo certo. É um programa que vai ser uma oficina do saber para as pessoas poderem entender melhor o mercado. Assim como o Mi Casa, a gente orienta e mostra como ganhar dinheiro incorporando, né? Todos os problemas de uma obra. Cara, é muito divertido. O BTS Real Estate realmente é para ganhar dinheiro. O programa de TV ele vai trazer muita coisa bacana, mas eu não vejo como uma fonte de renda, né? É mais para a gente se posicionar, ter autoridade, gerar negócios Sim. e fazer o mercado girar, vender produtos lá dentro. Mas o BTS realmente é um business. A né? The Street Mall, ela é o business. É o business. É o negócio. É o business, né? E é isso, cara. Eu tô muito feliz novamente de estar aqui, né? Hoje posso pedir uma música, né? Pode, Pra você encerrar. pode. Terceira, encerra com a música do João. aí. Pede a música que ela passinho termina o do- episódio com a Pede música. né? Quero Zezé de Camargo. É o amor? É o amor? É o amor. É o amor. Pra gente acabar bem, né? Já que... Tá precisando, o mundo tá precisando de mais amor. Esse daqui é um programa que, enfim, gosta de todo mundo e todo mundo gosta dele, então é o amor. Pra acabar, o que você acha, Rodrigo? Achei ótimo. Maravilhoso. Se o YouTube derrubar, os internautas vão entender. Né? Se não tiver, é um amor no final, mas enfim. A gente põe um remixado. Os caras né? perdendo a monetização só por causa do Zezé no Não, final. no final, né? Não, esquece isso aí, não põe música não. Deixa o negócio da música quieto. vai. Mas eu merecia, né? 3 vezes. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Mi Casa, trazendo as maiores referências do mercado imobiliário para você, né? E é isso aí, né? Mas até a próxima semana, né? Esse Até mesmo a horário, próxima. esse mesmo canal. E bora. Muito bora. obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado e tchau.